E aí, cambada, beleza? Olha só, nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês um pouco da minha experiência que eu estou vivendo aqui na América. Mas na verdade, falar ainda tem um monte de vídeo que tá pra sair pra vocês, mano. E eu tô agarrado porque é tudo muito novo pra mim. Eu tô vivendo uma novidade de vida e eu preciso contar um pouco pra vocês, mas eu preciso terminar essas histórias, ok? Então esse vídeo aqui hoje vai falar sobre Gettysburg, sobre a competição de Gettysburg, e na verdade sobre o treino que a gente teve em Gettysburg. Então fica ligado aí que eu quero dar no final uma grande mensagem para vocês, tá? Então fica até o final que eu tenho uma mensagem especial, contar um pouco de uma novidade especial, de uma novidade de vida que eu tô vivendo, e fica até o final que vai ser importante para você. Já estamos aqui em Gettysburg, começaram os treinos. Isso aqui é aquecimento para a pista. E eles estão aprendendo o percurso. Ainda não está valendo ponto. É para aprender realmente o percurso. Então é isso aí. Seguinte, Gettysburg, mano. Cara, a cidade é histórica, essa cidade de Gettysburg. Por que que ela é histórica? Porque lá aconteceu a Batalha de Gettysburg. E no decorrer do tempo, eu não sei se a gente conseguiu filmar para mostrar isso para vocês, mas a gente foi visitar o local onde aconteceu a Batalha de Gettysburg, mano. E lá nesse lugar aí, tem um pessoal lá que encena a batalha com roupas típicas, com as armas típicas da época, e é maravilhoso. Mas falando especificamente sobre o treino em Gettysburg, primeiro, é uma das competições mais difíceis que eu participei na minha vida. No início, quando você chega, você imagina o seguinte: pô, tá fácil. Aparentemente parece estar fácil, mas na verdade não é. Então eu senti essa dificuldade. Eu vi que realmente é difícil. É uma competição, uma das mais difíceis que eu já participei. Mas também é uma pista muito maravilhosa, uma pista sensacional. Então vocês vão ver imagens aí do local, da pista. E ela aconteceu no estacionamento da Harley Davidson. E falando um pouco do meu sentimento de como foi essa competição. Todos sabem que aqui eu comprei uma moto nova e eu tentei o máximo possível fazer com que essa moto fosse o mais parecido possível da minha moto. Mas o fato é que essa moto minha, desde quando eu comprei, eu senti ela alguma coisa diferente. O freio dela, o ABS dela acionava muito rápido, muito fácil. Vocês sabem que isso atrapalha a gente. Na hora que a gente freia forte, quer sentir o ABS, não quer que o ABS acione e faz a ação dele. Que pra gente ali é um curto espaço de tempo, que a gente freia e tira o pé do freio muito rápido. Então, e eu senti que a moto acionava muito fácil, o sensor da ABS acionava muito rápido, muito sensível. E isso me atrapalhou muito, sem contar com também a moto, a adaptação. Então, durante todo esse período de competição, uma coisa que eu notei realmente, a minha dificuldade foi essa adaptação com a moto, né? Por mais que eu tentei fazer o máximo possível, eu ainda senti essa dificuldade, mas eu ia vencendo. Então a pista, vocês vão notar que tem realmente, ela é muito travada, pista muito travada. Então tinha momentos de soltar a embreagem forte e de frear, e nessas horas de frenagem eu não sentia seguro, e aos poucos eu fui me adaptando ao ABS ali. E o que aconteceu? Aconteceu duas coisas que foram excelentes, mas ao mesmo tempo foi ruim. Por quê? Porque em Gettysburg eu já tinha treinado em Alexandria, já tinha competido no Texas e já tinha competido também, e já tinha treinado em Iowa. Então eu tava sentindo, já começando a me acostumar com a moto, mesmo com aquele freio muito ruim, mesmo com aquele ABS muito ruim, eu já tava me acostumando com aquilo. Mas o fato é que é o seguinte: em Gettysburg tinha muita gente da Harley, tinha um diretor da Harley lá, fantástico, sensacional, e ele é diretor específico, ele cuida, na verdade ele é da área técnica, ele não é diretor, e ele cuida da parte de polícia. Então a Harley aqui na polícia aqui, ela tem as divisões por local. Então tem um cara que cuida de uma região, e tem outro cara que cuida da região. Então toda a competição de polícia tem alguém da Harley lá fazendo todo apoio e tal. E esse cara me parou e falou assim: que ano que é essa moto sua? Eu falei: 2018. Ele falou: olha, você já fez a atualização do firmware do ABS dessa moto para polícia?
pra moto de polícia de competição? Eu falei, cara, não sabia nem que tinha. Ele falou, olha, vai lá no estacionamento, vai lá na loja e eu vou lá com você. Existe um firmware específico. E esse cara foi comigo, mano, na oficina. Chegou lá e falou com o cara, olha, eu preciso que você baixe esse firmware aqui. Você não vai encontrar ele fácil, porque todos os firmwares que tem é para piloto de normal. Então esse firmware aqui é específico para essa moto. Então você que tem a moto do Brasil e acima de 2017, procura saber. Depois eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, se eu vou achar ainda essa informação desse firmware e vou passar para vocês. E aí ele passou para mim e foi lá e falou assim, ó, pega esse firmware específico. E aí ele pegou esse firmware específico e colocou na minha moto. E eu já saí dali empolgado, doido para testar a moto. Manos, amigos, meus irmãos, vocês não têm noção. A moto ficou outra moto. Ficou sensacional. Aqueles ABS usando, eu comecei a ser mais agressivo. E aí eu quero contar uma coisa pra vocês. Você começa a ter mais a confiança, né? Você começa a confiar mais. Eu ainda fiz a volta ainda meio medroso e tal, porque eu tava acostumado. E aí eu comecei a me acostumar. Eu falei assim, cara, essa moto agora sim, agora a moto tá no momento que eu quero. Foi uma pena isso ter acontecido no último dia de competição, mano. No último dia de treino, no último dia de competição, e que isso aconteceu. Mas aí aconteceu uma coisa boa e também ao mesmo tempo aconteceu uma coisa ruim. A coisa boa é que a moto ficou excelente. A coisa ruim, eu já estava acostumado com o ruim dela. E aí, para me reacostumar, ganhar confiança, demorou um pouco. Mas, no geral, nas minhas competições aqui, meus tempos foram excelentes. Excelentes. Eu batia tempo, tava batendo tempo geral, com tempos muito bons. Mas eu cometi alguns erros bobos de encostar, triscar em um cone. E aí você perde muito tempo, muito ponto. Por esse perder muito ponto, a gente... às vezes você perde 15 segundos. 15 segundos é muita coisa. Então te tira... Por mais que você faça um tempo excepcional, você nunca vai fazer 15 segundos a menos do que um outro adversário. Na verdade, nunca diga nunca, tá? É possível. Então a gente conseguiu fazer um tempo bacana, mas cometendo alguns erros. E esses erros foram devido à falta de experiência, falta de ritmo de competição, adaptação da moto, mudanças repentinas na moto. Eu mudei a suspensão da moto também. Então várias coisas comprometeram esse resultado, mas foi para mim excepcional poder chegar e sentir como que é a galera. E outra coisa, aqui a galera é em outro nível. O pessoal aqui é outro nível, de fato. Nada se compara, tá? Assim, desculpa a todos, né, do Brasil. Mas aqui é outro nível, ponto. Né? Aqui é outro nível. A galera aqui tá realmente em outro nível. E aqui eu realmente senti que eu tava bem, que eu tava no nível deles, que eu tava batendo no nível deles. E o pessoal no Brasil ainda tem que dedicar bastante para chegar nesse nível aqui, né? Que de fato realmente aqui eles estavam em outro nível. Mas para mim o resultado foi excelente, foi excepcional e eu tô muito feliz com os resultados. E agora eu quero contar para vocês, acompanhe algumas imagens aí, fica vendo tudo aí, para você ver um videoclipe rapidinho de um pouquinho do resumo que eu contei aqui. E eu volto agora, fica até o final que eu quero voltar, eu quero contar uma novidade para vocês e te dar um recado.
O recado que eu quero dar para vocês aqui é o seguinte. Primeiro, muito obrigado para você que chegou até aqui. Meu muito obrigado. Não deixe de inscrever no canal, não deixe de curtir. Eu prometo que eu vou voltar a produzir pelo menos 2 conteúdos por semana. E até porque eu tenho motivo para isso agora. E é onde vai a novidade. Por que tá tudo corrido ainda os conteúdos? Porque, galera, eu agora tô morando aqui nos Estados Unidos, né? Eu sempre sonhei com isso. Desde quando eu tinha 17 anos eu sonhei em vir morar aqui na América. Sempre amei esse lugar, sempre fui apaixonado por esse lugar. E desde os 17 anos eu sonhava e persegui esse sonho, né? E hoje esse sonho está se tornando realidade. E o que está fazendo esse sonho se tornar realidade é a motohabilidade. E o recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: aqui eu estou vivendo várias experiências. Por esse motivo eu estou realmente demorando a fazer vídeos, porque eu mudei a minha vida inteira. A minha vida é a vida da minha família, né? Nós saímos de toda uma estrutura que a gente tinha excelente no Brasil. Todos conhecem minha estrutura no Brasil, o quanto eu vivia bem, o quanto eu tinha uma boa condição, o quanto eu trabalhei muito para conquistar tudo que eu conquistei no Brasil. E muitos falaram para mim assim: cara, você é louco de largar essa vida, você tem a vida que muitos sonharam aqui no Brasil, que muitos ainda sonham ter no Brasil e em todo mundo, e você vai largar isso tudo para começar tudo de novo. Sim, eu larguei tudo no Brasil para começar tudo de novo. E eu amo isso aqui. Na verdade, não começar tudo de novo. Todos sabem, eu sou empresário. Graças a Deus, Deus me deu uma boa condição no Brasil. Eu tenho uma empresa no Brasil que ela continua forte e crescendo como nunca. Eu trabalho nessa empresa aqui dos Estados Unidos. Essa é a facilidade que a tecnologia nos faz. Eu tenho empresa de tecnologia, inclusive, que é a Altview, para quem não sabe, é uma empresa de tecnologia da informação, que a gente faz gestão de tecnologia da informação de outros clientes e segurança da informação. E hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Atualmente eu estou na região de Massachusetts, morando numa cidade chamada Attleboro. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu com 17 anos eu comecei a alimentar esse sonho. E hoje aos 42 anos esse sonho está acontecendo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nunca parem de sonhar. Ponto. Pega uma lista de um lugar onde você tem visão todos os dias e escreve. Escreve todos os seus sonhos, tudo aquilo que você acredita e aquilo que você quer realizar. Coloca todos esses sonhos lá e persiga isso. Nunca é tarde para sonhar. O seu sonho pode se tornar realidade e ele vai se tornar realidade se você perseguir ele. Hoje eu estou realizando esse sonho com 42 anos, um sonho que eu comecei com 17 anos. E o engraçado é que a gente não entende às vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida, mas eu acho que Deus tem um plano muito macro, Ele tem uma visão muito macro de tudo. E o engraçado disso tudo é que eu imaginei que a minha área de tecnologia da informação ia me trazer para a América. Eu sempre imaginei que isso ia acontecer. Eu fui premiado no Brasil, ganhei prêmios no Brasil, fui executivo de TI do ano de 2009, fui premiado. Então eu imaginei, cara, todo o meu know-how de tecnologia vai me trazer para a América, que é o welcome dessa área. Mas não, foi a motohabilidade. E o engraçado é que quando eu comecei a treinar essa modalidade, eu comecei treinando com cones. E hoje eu tô aqui e graças a essa modalidade. Muitas pessoas falaram comigo: você é louco, você está gastando dinheiro com isso, você é doido, isso não vai te dar retorno. Cara, você é louco fazer isso no Brasil, ninguém faz isso no Brasil. Mas eu perseguia, fazia porque me fazia feliz. Então, coisa que eu quero dizer para vocês, a Bíblia fala uma coisa fantástica sobre a fé, né? A fé, a gente às vezes chega para Deus e fala assim: Deus, manda chuva, né? Como se a gente fosse um agricultor e tal, e a terra seca, a gente fala: manda chuva, Deus, manda chuva. E aí a chuva não vem, e às vezes a gente fala: não, Deus está preparando o melhor. Na verdade não é isso. Eu ouvi isso numa pregação de um cara chamado André Fernandes. Não é isso. A verdade é o seguinte, que a gente não preparou a terra para ele mandar chuva. E se ele mandar chuva com aquela terra que a gente não preparou, aquela chuva vai virar lama.
Então, isso é fé. Prepara a terra, que a chuva vai vir. Começa a agir. O que é fé? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Isso é fé. Começa a agir como se aquilo tivesse acontecido. Começa a fazer como se tudo já tivesse acontecido para você. Certamente isso vai acontecer, né? A gente infelizmente existe uma métrica da psicologia que diz o seguinte: se você começa a contar uma mentira por várias vezes consecutivas, aquela mentira passa a ser verdade na sua cabeça. Então o seu corpo, a sua mente, começa a entender aquela mentira como uma verdade. E olha como é que a gente faz pro lado negativo, mano. Como é que a gente vive essas potencialidades pro lado negativo. Comece a usar essas potencialidades pro lado positivo. Comece a alimentar seu cérebro da sua fé, do seu sonho, que aquilo que você quer que aconteça vai acontecer, e comece a viver como se aquilo já tivesse acontecido para você. Certamente aquilo vai acontecer para você. Hoje eu estou vivendo exatamente tudo o que eu sonhei, e eu estou muito feliz por isso. Então, até já me desculpando das dificuldades de lançar o vídeo para vocês, esperem que em breve vai sair muitos vídeos de muitas coisas legais, e eu quero pedir uma ajuda para vocês. Coloca aqui nos comentários, aproveitando dessa minha nova vida, o que você quer saber daqui, as novidades que vocês querem saber daqui. Em breve eu vou voltar aos treinos também, então comece a colocar tudo aí, que eu quero fazer vídeos legais para vocês. Existe um outro canal, que é o canal que eu conto um pouco da minha família, chamado Coquinhos Family, que conta da minha história de adoção do meu filho, que eu tanto amo, da minha família, da minha esposa, que nós temos um livro que nós escrevemos referente a isso. Então vai lá, que tem aqui lugar para você comprar o livro, se você quiser, que conta um pouco dessa história. Então é isso. Eu quero mostrar um pouco para vocês aí onde eu estou vivendo, a cidade que eu estou vivendo aqui, para vocês conhecerem um pouco, tá? Para encerrar esse vídeo aqui, eu vou deixar um pouco um comentário aqui. Eu tô dentro do carro, tô indo, né, para o escritório agora, e eu quero mostrar um pouco para vocês de como eu tô vivendo. Então, galera, ó, tô saindo agora. Aqui são 7h30 da manhã agora, e bom, aqui é a casa onde eu moro, aqui é a casa onde eu tô morando. Lá atrás fica a garagem fechada. A moto tá lá. Tem uma garagem lá no fundo, tem uma área lá no fundo legal. Aqui, meu motorhome tá aqui, ó. O RV, que participou de todas as aventuras. Se você não assistiu ainda as nossas aventuras, corre para assistir. Tá começando a nevar agora. Ah não, é sal. Bom, então é isso aí, ó. Aqui é minha casinha. Deixa eu ver pra vocês aí, ó. Minha casa tá aqui, onde eu moro. Onde eu tô vivendo agora. Tô muito feliz, muito realizado por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E aqui é minha rua. E é isso aí. Para você que ficou até o final, meu muito obrigado. Tamo junto, vamos que vamos. E até a próxima. Valeu!